tema de hoje, do salmo que nós vamos ouvir aqui, 81. Meditava sobre esse salmo, faz muitos anos que eu não falo sobre ele. É que a nossa geração está desinteressada demais. Amém, gente? Então, a nossa geração, nós estamos vivendo um momento assim, profético mesmo. Jesus, quando falou sobre o fim do mundo, ele mandou a gente observar. Ele disse que no fim será como nos dias de Noé. Como estava o povo na época de Noé? 100 anos de construção da arca, e não se salvou ninguém, a não ser a família. Não teve um só maluco que dissesse: o que esse camarada está insistindo tanto? Já se passaram 1 ano, ele está ali, 2 anos, 3 anos. Pô, se fosse alguma maluquice, alguma coisa da cabeça dele, já teria passado, mas já se passaram 50 anos, ele continua construindo a arca. Os filhos dele eram crianças, já cresceram, já se casaram, já se passaram 80, não teve ninguém, a Bíblia pelo menos disse, sei lá, que chegasse a ele e dissesse: Noé, é certo mesmo que o mundo vai se acabar? E Jesus disse: será igual que na época de Noé, que o povo se dava em casamento, passeava, negociavam, andava de um lado para o outro. Gente, o que está acontecendo no mundo? A gente sai desde de quando cheguei aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, depois veio o mundo com a pandemia, não parou de ser sacudido. Desculpa o vocabulário, foi uma desgraça ou uma tragédia atrás da outra. Quando a gente pensava lá no ano passado, antepassado, e dizíamos: nossa, esse ano foi tão difícil, foi tanta tragédia. Lembrando, o ninho do urubu, 10 crianças morreram queimadas. Depois, aqui em Minas Gerais, a tragédia aí da barragem, montão de gente soterrada. Depois uma criança doida entrou em São Paulo, em Suzano, matando seus amiguinhos. Ou seja, a gente pensava assim: não, esse ano foi difícil por causa disso. Veio outro ano, outra tragédia. Vem outro ano, outra tragédia. Quando a gente pensou, 2000 vai ser bom, entrou a pandemia. Estamos nela. Não existe outra forma de Deus avisar a igreja, e eu acho que Deus quer avisar a igreja, porque o mundo está anestesiado. Amém? E os poucos escolhidos têm que se cuidar. Já está profetizado quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quando chegou então o tempo, Deus falou: Noé, entra na arca, fecha a porta. Não entrou mais ninguém, porque durante 100 anos ninguém se interessou de se converter, ninguém acreditou. O mundo não está acreditando na volta de Jesus. O mundo não está acreditando que Jesus disse que nos últimos dias haveriam pestes, pragas, fome, terremotos. O mundo não está acreditando. Por quê? Porque se acostumaram a ver acontecer uma desgraça ou uma tragédia e logo passava e se esquecia. Depois passava um tempo, acontecia outro, o mundo parava, via as notícias, depois voltava. Qual foi o país? Eu estava, não sei se em Colômbia, se na Argentina, quando teve um tsunami, de repente, mais de 200 mil pessoas mortas. A gente via o corpo das pessoas boiando, a gente via crianças, anciãos, velhos, mulheres, ali como se nada. Do outro lado, tsunami, as pessoas mortas chorando, do lado de cá, o povo dançando carnaval, funk. O amor realmente está se esfriando da humanidade. E nós estamos atentos? Nós não podemos nos deixar levar pela frieza espiritual que o mundo está vivendo. Nós temos que acordar.
A prova da frieza da igreja é a nossa quarta-feira, eu já falei isso. O interesse que as pessoas têm de milagre, de bênção, disso, daquilo, mas não querem buscar a Deus. Isso me preocupa demais. Amém? As pessoas estão bastante anestesiadas. Já encontraram? Salmo 81, lá no versículo 10. Salmo 81. Posso ler, gente? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Versículo 11. O meu povo não me quis escutar a voz. Dessa maneira está na minha Bíblia. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me entendeu. Versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Amém? Não sei se na sua Bíblia disse teimosia. Na teimosia do seu próprio coração. O que a sua Bíblia fala? Tem alguma Bíblia que fala algo diferente? Lá no versículo 12. Teimosia, dureza. Amém? Do seu próprio coração. Meu povo não quis me ouvir, eu falei. Deus sempre falou. Se tem alguém que não pode reclamar, é o crente. Se teve um povo que não teve de que reclamar, foi o povo de Israel. Porque desde o princípio, amém? Deus sempre falou. Deus sempre mostrou para eles qual o caminho que eles deveriam seguir. Deus até em uma ocasião, creio que eu falei isso aqui, ele disse assim, olha, escolhe o bem. Dois caminhos, tem o caminho da maldição, mas não escolhe esse caminho não, escolhe o caminho do bem, para que você tenha paz, para que você viva em paz. Deus como pai, como uma mãe, sempre tratou de mostrar para os seus filhos o caminho, o que fazer. Não vai por aí, não faz isso. Os conselhos que nós recebemos e depois passamos a dar para os nossos filhos. Cuidado com as más companhias, cuidado com a droga, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não foi assim que fizeram com a gente? Sim ou não? Nossos pais, olha ali, não fica ali não, aqueles meninos ali que estão ali, você vê que tem vício, olha, não se mistura. O conselho é dado, a orientação para este povo sempre foi dado, como para nós. Mas Deus nunca pôde obrigar. Deus nunca pegou nenhum deles pela orelha, como os nossos pais faziam, né? Quando a gente era teimoso, quando a gente não colocava em prática ou não obedecia o que os nossos pais, né? Nossas mães orientavam, dizendo, não quero ali. E quando a gente não fazia, eles iam lá com a varinha lá e davam uma lapada ou pegavam a gente pela orelha na frente de todo mundo, saía arrastando a gente para casa. Eu te avisei para você não fazer. Antes era assim. Compreende? Sim ou não? Só que Deus não pegava pela orelha, Deus não pegava a vara, nada. Ele simplesmente deixava você. Eu já falei qual o caminho que você tem que seguir. Eu já ensinei, eu já te mostrei qual é a consequência da sua escolha. Mas se você não quer, eu vou deixar você então na teimosia do seu coração. A gente está vivendo uma geração hoje teimosa. Aquela geração, sabe, que eu já falei sobre isso, que por mais que se fala, não tem. Eu digo assim, meu Deus, o que o Senhor mais pode permitir acontecer com o mundo para que o mundo venha despertar? O que mais? O que mais falta? Começar a cair, sei lá, pedaço das estrelas em cima da nossa cabeça? Amanhecer um dia desse, não sei, o sol não aparecer, sei lá, a lua se desfazer em cima de nós. O que mais Deus permitirá acontecer
para que a igreja deixa, ou o povo, ou o mundo deixa de andar na teimosia do seu coração. Amém? Compreende? Sim ou não? Mas arque com as consequências. Eu até falei hoje na live, Deus não abandona ninguém não, nunca, jamais. Quando a pessoa diz, não, Deus me abandonou, você tem que falar, não, você abandonou a Deus. Deus não abandona ninguém. A decisão é nossa, de fazer ou não. Somos nós que decidimos seguir e permanecer firme com Deus na presença dele ou não. Diga a glória a Deus. Mas ele disse, eu falei no 10, vocês não deram ouvido, meu povo não quis me ouvir, então deixei andar na teimosia do seu coração e segui os seus próprios conselhos. No versículo 13, diz aí, se o meu povo me escutasse. Depois do tem um ponto de interrogação, não exclamação. Se o meu povo me escutasse, olha só. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Se o meu povo me escutasse. Repete com o bispo para a gente não dormir. Se o meu povo me escutasse. Se a igreja escutasse mais. Amém. Não vamos falar de fora não, porque eu não vou dar conta dos de fora, eu tenho que dar conta dos de dentro. E aqui dentro eu tenho certeza que não tem faltado, que Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus não está em silêncio com a gente. Amém? Como assim, bispo? Deus tem falado com a gente. Deus tem, seja quarta, seja domingo, seja sexta-feira, em cada culto que a gente vem, você pode reclamar de tudo, menos de que Deus falou com você através da sua palavra, porque sempre tem uma palavra, sempre a gente recebe uma mensagem, uma orientação, mas infelizmente não é suficiente, e não foi suficiente o que Deus falou com o seu povo. Deus tratou com um povo muito duro no passado. Se você gosta de ler a Bíblia, a palavra, se você gosta, amém? Você observa que todas as vezes que o povo de Israel estava aqui, no auge, conquistando, abençoados, vencendo, batalha atrás de batalha, enfrentando filisteus, gigantes, povos, reis, mas Israel sempre vencia, era porque esse povo estava debaixo da obediência, fazendo o que Deus sempre ordenava. Mas quando esse povo estava aqui, perdendo, escravo, chicoteado, porque Israel saiu do Egito escravo e voltou a cair depois de tudo que eles viram, as 10 pragas, o maná que caía do céu, a água que saía da rocha, o mar vermelho que se abriu, as conquistas que Deus deu àquele povo através de Josué, que foram várias conquistas, até eles chegarem na terra prometida, foram muitas conquistas. Mesmo esse povo vendo isso, eles voltaram muitas vezes a cair de novo na escravidão. Depois de tudo que fez Moisés, Josué, Sansão, amém? E assim foi, grandes homens de Deus, Gideão. Você vê que quando Deus apareceu para Gideão, o povo estava na escravidão por 7 anos. Quem era esse povo? O mesmo que saiu do Egito, que viu as pragas,
que viu os sinais. Mas por que eles estavam na escravidão? O que Deus falou com Gideão, quando Gideão disse, se o Senhor tivesse comigo, nada disso tivesse acontecido. Deus falou, Gideão, vai lá na casa do teu pai, tira a idolatria da casa lá do seu pai, e fala para esse povo também aí, para sair da idolatria, ou seja, o povo tinha outra vez se afastado de Deus. Amém? A cidade que Davi tinha conquistado, Jerusalém, que maravilha, agora somos uma nação poderosa. A cidade de Davi lá na frente caiu. Por quê? Porque o povo não ouvia, se o meu povo me escutasse. Não quiseram andar no meu caminho. Os mandamentos foram dados. Deus foi claro com os 10 mandamentos. Mas muitos dos que saíram do Egito levaram os costumes do Egito. Passaram esses costumes para os seus filhos, para os seus netos. E o povo continuou com o coração fechado. No lugar de servir a Deus, se afastaram de Deus para andar, segundo diz aí o versículo 3, a teimosia do seu coração. Então voltava de novo para a escravidão. Seus filhos, suas mulheres, outra vez tudo de novo, retrocedia. A diferença é que já não era escravo no Egito, mas em cada terra que eles conquistavam, quando eram abençoados, quando estavam obedecendo, formavam ali naquela terra uma nação, e a nação que se separava de Deus, naquela terra conquistada com obediência, naquela mesma terra, eles viravam escravo por causa da desobediência. Amém? Povo teimoso. E isso acontece nos dias de hoje, com o crente teimoso. Tem crente que é teimoso, pirracento com Deus. A gente fala não faz, ele faz. A gente fala faz, ele não faz. Amém? Compreende? Sim ou não? A gente fala, está errado. Não está errado não, eu sei. E eu sou crente. Quem pensa, esse bispo pensa, porque vai vir aqui falar o que eu devo fazer. Não sou eu não. Porque eu também preciso viver debaixo da obediência. Amém? A minha vitória, a minha conquista, o que desejo, o que eu quero que vem daqui para frente, depende da minha obediência com Deus. Eu posso ter tudo, eu posso ter muito dinheiro, se não tiver obediência, eu vou cair na escravidão espiritual. E o meu trabalho será um trabalho frustrado a vida inteira. Não vai ter melhora. Por quê? Porque a melhora vem de Deus. O sucesso vem de Deus. A conquista vem de Deus. As bênçãos vêm de Deus. E eu preciso, em todo momento, viver na obediência, não andando na teimosia do meu coração. Ou seja, o que é isso, bicho? Sabendo o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Sabendo o caminho, mas eu prefiro pegar atalho. Mas Deus falou, vai por esse caminho aqui, que esse caminho é melhor. Não, mas melhor ir por outro. Aqui vai ser mais rápido. Mas aqui é mais seguro, mas aqui é mais rápido. O que é melhor? Meu falecido pai dizia, Jorge, devagar também é pressa. Devagar também é pressa. E ele dizia outra frase, a pressa é inimiga da perfeição. É melhor ir devagar, amém? Mas chegar lá. A passos de tartaruga. Nós temos que ter cuidado com a teimosia do coração. Nós temos que ter cuidado para não perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós temos que cuidar disso.
Cuidar de colocar em prática o que Deus falou. Não é como a gente quer, da forma que a gente quer, como Ele quer. Se Ele disse assim, é assim. E não é eu que estou determinando isso para a igreja. É Deus. Se Ele determinou que isso está mal, está mal. Se Ele determinou que isso está bem, está bem. E vamos lá, vamos fazer. Olha que maravilha. Ele disse, se o meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, em pronto, eu lhe abateria o inimigo. Nunca foi problema para Deus se manifestar na vida do seu povo. Como eu disse, Israel teve várias fases. A fase da obediência, Deus abatia os inimigos. A fase da fidelidade com Deus, Deus ia lá e... Amém? Podia se levantar o exército mais numeroso, poderoso, humanamente falando. Israel podia ter o menor exército, a menor condição, mas quando eles obedeciam, eles tinham Deus do lado dele. E com Deus do lado deles, eles arrebentavam. Mas você lê a Bíblia, você vê o povo, a grande nação de Israel, outra vez na desobediência, escravidão. Lembra do rei Ezequias? Ezequias ou Ezequiel? Sempre me equivoco. Quando abriu a porta do templo, Ezequias, né? Cadê os sacerdotes? Cadê os levitas? Vamos lá consultar por que a cidade está em chama, por que tem tanta miséria. Por que levaram as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos pais, levaram cativo? O que aconteceu? Vamos consultar um sacerdote. Quando eles chegaram, quando Ezequias chegou no templo, no santuário, como que estava o santuário? Fechado. Cadê os sacerdotes? Não tinha. E os levitas para servir? Não tinha levita. Ninguém queria mais servir. Cada um buscar trabalho, deixar a igreja. E o rei botou a mão na cabeça e disse, entendi por que nós caímos. Manda chamar os levitas. Vai lá. Manda chamar o sacerdote. Vamos reunir todo mundo aí. Eu quero saber o que está acontecendo. Reúne os sacerdotes, os levitas, e disse para eles, vocês não se dão conta do porquê nós estamos nesta situação? Miséria, peste, fome. As mulheres foram levadas, os nossos filhos foram levados. O que aconteceu? Vocês fecharam o santuário. Olha o templo como é que está. Olha a bagunça. Vamos restabelecer o santuário, vamos voltar ao culto. Fala aí para os escrivães aí, pega uma carta aí, cada um manda para o povo, vamos fazer uma santa ceia. Está na Bíblia. Vamos chamar o povo para relembrar o povo das vezes que estávamos no Egito. E quando saímos do Egito, chama os levitas aí, vamos, dar uma melhorada nesse negócio aí, vamos acender lâmpadas. Se apagaram todas. Compreende o que eu estou falando, gente? É por isso então, aí o rei entendeu, disse, é isso então, né? É por isso que nós estamos nessa situação. O povo abandonou a Deus e ficaram sozinhos.